Olá, turma! Iniciaremos os nossos estudos sobre gêneros literários. Vocês já estudaram gêneros literários? Vocês sabem quais são os principais gêneros literários? Nós vamos ver um pouquinho disso nessa nossa aula de hoje, ok? Os gêneros literários, gente, são um conjunto de características que permitem classificar uma obra literária em uma determinada categoria. Nós sabemos que há determinados textos literários que nós pegamos e a gente diz assim, é um romance. Tem outros textos que a gente diz que se trata de um poema. Outros nós dissemos que se trata de uma epopeia. Então, quem vai determinar essas categorias em relação ao texto literário são os gêneros literários, ok? É a partir do momento que surgem esses gêneros que a gente vai estabelecer essas categorias em relação ao texto literário. Ah, professora, mas quando foi que surgiu os gêneros literários? Desde quando a gente ouve falar em gêneros literários, né? Vocês devem estar se perguntando. A literatura ocidental, que no caso é a nossa literatura, né? Ela deve aos gregos a concepção de três grandes gêneros literários, que são os gêneros épico, lírico e dramático. Então, se hoje nós estudamos o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático, nós devemos isso aos gregos, ok? Porque foi lá na Grécia que se iniciaram esses estudos relacionados à teoria literária, ou seja, começaram a teorizar sobre questões relacionadas à literatura. Aí vocês podem estar se perguntando também, professora, só existe o gênero épico, lírico e dramático? Lá no iniciozinho, sim, eram esses três gêneros. Só que hoje, se a gente for observar, nós já temos, por exemplo, o gênero narrativo, não é isso? Nós temos muitos textos que são escritos no gênero narrativo, ou seja, romance, conto, crônica, só que isso já vem surgir um pouco depois, já no século XIX. Nós ainda vamos estudar também essas questões, certo? Os gregos deixaram como legado não apenas a formalização da arte literária, mas também o exemplo do seu fecundo imaginário, rico de enredos, personagens e conflitos. Então, a nossa literatura ocidental, a nossa teorização em relação à literatura, deve-se muito aos gregos, ok? E quando nós falamos em gênero literário, quando nós falamos desse surgimento dos gêneros literários, nós não podemos esquecer da obra poética de Aristóteles. Por que que é tão importante assim falarmos sobre uma obra que surgiu há mais de 2000 anos? Porque foi lá onde tudo começou. Pelo menos é o que se tem registro, né? Que quando nós falamos de teoria literária, quando nós falamos de gênero literário, de literatura de um modo geral, os estudos de Aristóteles em sua obra chamada Poética contribuiu bastante para as discussões que nós temos hoje. Primeiro, vocês podem estar se perguntando por que que o título da obra é Poética, né? A obra se chama Poética porque, na época em que Aristóteles a produziu, todos os textos, independentemente de ser texto literário ou não, eram escritos em formato de poesia, certo? Então é por isso que o título dessa obra se chama Poética, porque todos os textos nesse período possuíam esse formato de poesia, eram escritos em versos, ok? E é nessa obra de Aristóteles que nós temos a origem geral da poesia. Ele vai discutir sobre questões relacionadas à poesia, né? É nessa obra que nós temos essa categorização dos textos literários. Por quê? Porque ele vem trazendo a questão da poesia, né? Ele vem trazendo a comédia e a tragédia,
que tanto a comédia quanto a tragédia são considerados como gêneros dramáticos, não é isso? Pertencentes ao gênero dramático. E nessa obra também, chamada poética, ele traz a epopeia. Então, quando nós falamos em gênero literário, no surgimento dos gêneros literários, nós não podemos esquecer de forma alguma a contribuição de Aristóteles, porque foi Aristóteles quem trouxe uma teorização importantíssima para o que nós temos hoje, né, no que diz respeito aos gêneros literários, ok? Então, de antemão, as informações que eu queria repassar para vocês eram essas, para que a gente pudesse introduzir um pouco desse conteúdo sobre gêneros literários. Olá, turma! Continuando os nossos estudos sobre gêneros literários, nós iremos estudar agora brevemente cada um desses gêneros, ou seja, observar quais são as suas principais características. O gênero épico. O gênero épico é o gênero que vai narrar fatos heróicos, guerras, batalhas, ou seja, grandes feitos. Geralmente, nesse gênero épico, né, tem uma personagem principal, que é o herói, e toda a história, né, toda aquela epopeia é narrada falando sobre o que aquele herói fez, ou seja, durante a sua trajetória, né, numa guerra, numa batalha, quais foram os grandes feitos desse herói. É uma narrativa narrada em terceira pessoa, certo? Ou seja, vai estar presente naquela epopeia, naquele texto que é escrito em formato de poesia, vai estar presente um narrador, em que é ele que vai contar, né, quais são os feitos daquele herói. Expressa um sentimento coletivo, diferentemente da poesia, que geralmente expressa um sentimento individual, a epopeia ela expressa um sentimento coletivo, ou seja, a obra Os Lusíadas, por exemplo, é uma obra que vai expressar o sentimento do povo lusitano, ou seja, dos portugueses, certo? Então, geralmente, essas obras elas vão expressar o sentimento na coletividade. Exaltação de um herói ou de uma nação. Na obra Os Lusíadas, por exemplo, nós temos essa exaltação da nação, não é? Da nação portuguesa. Então, uma das características também desse gênero. Algumas obras que são consideradas, né, como pertencentes ao gênero épico, Os Lusíadas, de Camões, a Ilíada e Odisseia, que essas duas últimas são obras de Homero. E quando nós falamos de gênero épico, é a mesma coisa de falarmos epopeia. Por quê? Porque os textos que são escritos neste formato pertencentes a essa categoria são chamados de epopeia, ok? Então, a obra de Lusíadas, que nós temos a imagem aqui, é uma obra que é considerada uma epopeia. Por quê? Porque ela é narrada a partir do gênero épico. Ela possui essas características aqui presentes, ok? Em relação ao gênero lírico, no gênero lírico nós temos a poesia. A poesia, geralmente, ela pode ser escrita, né, em primeira pessoa ou em terceira pessoa, dependendo do poema. Mas, na maioria dos poemas, eles são escritos em primeira pessoa. Por quê? Porque a poesia já é um gênero, né? O gênero lírico é um gênero que vai trazer mais essa questão da subjetividade, vai trazer os sentimentos do eu lírico. Ah, professora, o que é eu lírico? Gente, eu lírico é a voz que fala no poema. Dentro do poema, quem fala não é o autor daquele texto, mas sim o eu lírico. Nos textos que são narrativos, nós dizemos o quê? Que neles há um narrador, não é isso? Então, a voz que fala no texto narrativo é a voz do narrador. Nos textos pertencentes ao gênero lírico, a voz que fala no poema é a voz do eu lírico, ok? E quais são os temas mais recorrentes na poesia? Amor, saudade, morte, existência, dor. Então,
Uma das características, né, da poesia é que ela traz muito essa questão amorosa, né, essa questão da saudade, da morte. Por quê? Porque são temas que geralmente são mais subjetivos. Então, por isso, são temas tão presentes na poesia, já que a poesia geralmente é escrita em primeira pessoa, ok? E textos em versos. Ou seja, o que que são versos? Gente, o verso é cada linha do poema. Nós temos aqui uma imagenzinha, né, que tem um trecho do poema de Camões, que diz: E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? O que é que nós podemos observar aqui? Que aqui tem várias linhas, não é? A primeira que diz e agora José, a segunda que diz a festa acabou. Então, cada linhazinha dessa aí nós chamamos de verso, certo? E geralmente a poesia ela é escrita dessa forma. É um texto escrito em versos, ok? E o gênero dramático? O gênero dramático é o que? A encenação. Porque a palavra drama significa ação. Então, nós temos um texto em que ele vai ter vida a partir do momento que chegam as personagens e vão dar vida àquele texto, vão agir diante daquela situação. A gente vê isso no teatro, não é? A gente vê isso no cinema, nas novelas. Então, o gênero dramático é um gênero para ser encenado. Como o nome já diz, né? Drama, indicação. Então, alguém precisa agir. E quem é que vai agir? As atrizes e os atores, não é isso? A tragédia e a comédia gregas são as principais inspirações. Então, esse gênero dramático, como eu já falei na aula anterior, ele surge a partir da tragédia e da comédia gregas. Lembra que eu comentei que lá na Poética de Aristóteles ele já falava sobre isso. Ele até dizia, né, que a tragédia era encenada por seres superiores aos homens e a comédia era encenada por seres inferiores aos homens. Então, assim, desde a época de Aristóteles que a tragédia e a comédia já existiam, certo? E por último, um gênero moderno que surge a partir do século XIX. Lembra que eu comentei com vocês que de antemão nós tínhamos o quê? Gênero épico, gênero lírico e gênero dramático. Só que a partir do gênero épico surge um outro gênero que é o gênero narrativo, ok? Então, o gênero narrativo, como o próprio nome já diz, são textos em prosa, certo? São os textos escritos em forma de prosa. Exemplo, crônicas, contos, novelas e romances. Eu trouxe até aqui a imagem, né, do romance Iracema, de José de Alencar, como exemplo de um gênero narrativo. No romance, geralmente, nós temos, né, personagens, tempo, espaço, ambiente e narrador. Então, são algumas das características que nós temos no romance que a gente percebe que são características do gênero narrativo. E em relação à presença do narrador, né, que nós temos no gênero narrativo, nós podemos perceber que em um determinado texto pode haver um narrador onisciente, que é um narrador em terceira pessoa, não é aquele que observa tudo e conta a história, mas podemos ter também um narrador personagem, que aí neste caso o texto é narrado em primeira pessoa, ou seja, aquela pessoa, ela narra a história, mas ela também participa daquela história, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.